Quando a polícia encontrou o carro, o motor ainda estava ligado. O aplicativo de corrida aberto na tela, mas não havia motorista. E a última corrida atendida simplesmente não existia no sistema. Esse é o caso do motorista que aceitou uma corrida de madrugada e desapareceu poucos minutos depois. E até hoje, ninguém consegue explicar o que aconteceu naquela noite. A história que você vai ouvir hoje é inspirada em relatos de fóruns de motoristas de aplicativo e envolve o desaparecimento de um homem comum. Um trabalhador como tantos outros. Um caso que mistura tecnologia, isolamento e algo que a lógica não consegue explicar. Tudo aconteceu em uma cidade pacata no interior do país. Para proteger a identidade dos envolvidos, não vamos citar nomes. Nosso protagonista era um homem na faixa dos 40 anos, que trabalhava como motorista de aplicativo durante a noite, para complementar a renda. Ele era experiente, conhecia bem os perigos da madrugada e sempre tentava evitar corridas para áreas muito afastadas ou desertas. Mas naquela noite, o movimento estava fraco, e cada chamada era importante para fechar as contas do mês. Era por volta das 2h40 da manhã quando o celular apitou com uma nova solicitação. A corrida tinha origem em uma rua residencial pouco movimentada, e o destino era uma estrada vicinal, nos arredores da cidade, um ponto marcado quase no meio do nada no mapa digital. Era o tipo de corrida que ele normalmente recusaria. Mas a necessidade falou mais alto. Pausa rápida. Se fosse você, aceitaria essa corrida de madrugada para uma estrada quase deserta? Comenta aí, sim ou não. Quero saber a sua opinião. Ele aceitou e dirigiu até o ponto de partida. Ao chegar, a rua estava silenciosa. As luzes amareladas dos postes piscavam intermitentemente, criando sombras longas e estranhas. Não havia ninguém na calçada. Ele ligou o pisca-alerta, esperou um minuto e, como mandava o protocolo, enviou uma mensagem pelo chat do aplicativo. Cheguei, estou aqui na esquina. Alguns segundos de um silêncio pesado se passaram. De repente, a tela do celular acendeu com uma resposta. Eu já estou aqui. O motorista olhou pelos retrovisores, virou a cabeça para os dois lados da rua, mas não viu absolutamente ninguém. O coração começou a bater um pouco mais rápido. Antes que ele pudesse pensar em cancelar, a porta de trás do carro se abriu, e uma figura entrou, sentando-se no banco de trás. A luz interna do carro estava fraca, e a pessoa usava roupas escuras. Ele não conseguiu ver o rosto, apenas uma silhueta. Boa noite, disse o motorista, tentando parecer calmo. O passageiro respondeu com uma voz baixa, quase um sussurro, confirmando o destino. Mas em seguida, acrescentou. Não precisa seguir o GPS. Eu conheço um caminho mais rápido. O motorista, um pouco desconfortável, concordou. Ele iniciou a viagem no aplicativo e começou a dirigir. No mapa da tela, a rota sugerida pelo GPS traçava um caminho, mas o ícone do carro começou a desviar, seguindo por ruas que não estavam no trajeto original. A viagem, que deveria durar uns 7 minutos, começou a ter seu tempo estimado alterado de forma bizarra na tela. 7 minutos, depois 12, depois 5, depois 10 de novo. O sinal do celular começou a falhar. A barrinha de conexão sumia e voltava. Em um certo momento, o aplicativo exibiu a mensagem sem conexão. Mas, estranhamente, a corrida continuava ativa, como se estivesse funcionando em um plano paralelo. Até aqui, tudo ainda podia ser só coincidência, né? Um bug no aplicativo, um passageiro esquisito. Vocês seguiriam dirigindo ou fariam meia volta? Comenta aí o que você faria no lugar dele. O carro finalmente entrou na estrada de terra, escura e sem nenhuma iluminação. Apenas os faróis cortavam a escuridão densa, revelando o mato alto dos dois lados. Dentro do carro, o clima ficou ainda mais pesado. O motorista sentiu a temperatura cair bruscamente, a ponto de conseguir ver a própria fumaça da respiração no ar gelado. Atrás, o passageiro estava em um silêncio absoluto. Incomodado, o motorista tentou quebrar o gelo. Estrada esquisita essa, né? Quase não passa ninguém por aqui. Depois de uma longa pausa, o passageiro respondeu com a mesma voz sussurrada. Eu sempre pego esse caminho. Da outra vez, também foi por aqui. O motorista gelou.
Da outra vez? Com quem? Ele perguntou, olhando pelo retrovisor. Mas o passageiro não respondeu. O relógio no painel do carro marcava 3h13 da madrugada. O reflexo no retrovisor interno parecia falhar. Às vezes ele via a silhueta, às vezes não via nada além do banco vazio. O coração dele martelava no peito. Foi quando o passageiro disse, calmamente: "É aqui que eu desço." O motorista olhou para fora. Não havia nada, absolutamente nada. Apenas mato, escuridão e a estrada de terra que se perdia à frente. Ele parou o carro, o motor ainda ligado, e virou-se para trás, hesitante. O banco traseiro estava vazio. Em pânico, ele olhou para todos os lados. Abriu a porta, gritou, mas só o som do vento respondeu. Desesperado, ele pegou o celular para ligar para a polícia, mas então viu algo na tela do aplicativo. A corrida estava marcada como finalizada pelo passageiro. Havia uma avaliação de 5 estrelas e um comentário que brilhou na tela por um único segundo antes de sumir. Como um glitch. Obrigado por me trazer de volta. Você teria coragem de continuar nessa estrada depois disso, ou faria maior volta na mesma hora? Diz aí nos comentários o que passaria pela sua cabeça. Minutos depois dessa finalização fantasma, uma viatura da polícia que fazia uma ronda de rotina encontrou o carro parado no acostamento daquela estrada deserta. As luzes de emergência piscavam. O motor ainda estava ligado e o celular permanecia no painel, com o aplicativo de corridas aberto. Mas não havia nenhum sinal do motorista. Ele havia desaparecido. As investigações que se seguiram só tornaram o caso ainda mais bizarro. Nos registros oficiais da empresa do aplicativo, não havia nenhuma corrida registrada para aquele motorista, naquela madrugada, para aquele local. A última viagem oficial dele tinha terminado horas antes, no centro da cidade. A chamada para um passageiro inexistente, a rota fantasma, o comentário que sumiu, nada disso estava nos servidores. Para o sistema, aquela corrida nunca aconteceu. Outros motoristas da região começaram a compartilhar histórias parecidas em fóruns online. Pedidos de corrida que apareciam e depois sumiam dos registros, como se nunca tivessem existido. O que aconteceu com aquele homem? Foi uma falha bizarra no sistema? Alguém com conhecimento técnico avançado adulterou os registros para encobrir um crime? Ou ele encontrou algo naquela noite que simplesmente não foi feito para a gente entender? E a pergunta que fica no ar, a mesma que iniciou essa história: e você aceitaria uma corrida assim de madrugada? Obrigado por assistir. Se você tem alguma teoria, deixe nos comentários. E se gosta de casos misteriosos como este, não se esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima!